Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 3 minutos, manhã de segunda-feira, hoje dia 9 de novembro de 2020. Uma alegria estarmos juntos, programa Encontros de Fé. Vou pedir pro André ficar mais pra cá um pouquinho, André, olha lá na tela lá. Isso, e eu venho mais pra cá. Aí, pode ficar mais de frente pra mim aqui, a gente pode ter um papo. Bom dia, pessoal, bom dia, Bruna, bom dia o pessoal que está aqui nos acompanhando. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, programa Encontros de Fé. Viemos de um final de semana muito abençoado, reuniões de Santa Ceia em toda a grande Porto Alegre, no Ministério e também em Porto Alegre, reunião de Santa Ceia no Parque Florido, Parque dos Anjos, Morada do Vale 1 e também na Parada 64. Foi bênção, um número bem expressivo de pessoas, tendo em vista também a limitação, né? Não podemos esquecer disso. Quando a gente fala de salão cheio hoje, não vai o pessoal assim, mas eles não estão cuidando o protocolo, né, do decreto e estão botando mais pessoas. Não, quando a gente fala que o salão está cheio dentro da capacidade do limite permitido, exatamente, né? Então, ontem tivemos 2 reuniões, foi bênção de Deus, estamos alegres por tudo que Deus tem feito, né? O André, sexta de noite, teve jovens e adolescentes. Como é que foi sexta, André? Tava muito bom os jovens, Tava legal. Bom número, né? Claro, dentro daquilo que tu tá colocando, né? Dentro do limite, muitos jovens chorando, Legal, né? Legal. Jovens visitando, né? Legal. Tem uma menina aí que tá evangelizando, aí eu falo pra Bruna, essa menina é evangelista, né? Sempre traz um jovem novo. Que legal, né? É assim, né? O pessoal, quando a comida é boa, o pessoal gosta e acaba querendo, né? Restaurante, quando é bom, as pessoas indicam, né? Então, verdade. assim, eu creio que a gente tem que continuar orando, se manter na graça, se manter na unção, se manter no óleo, para que realmente nós tenhamos, assim, né, possamos servir para as pessoas, né? Nem sempre o que elas querem, mas sempre o que elas precisam. Que elas precisam, e as né, pessoas pastor? precisam de Jesus. Elas precisam, né, de vida, precisam de virtude. A gente tem uma responsabilidade quando a gente sobe para ministrar, né, além de toda a organização do culto, e agora a responsabilidade maior ainda com as lives, né, André? Porque quando a gente está fazendo uma transmissão, vai fazer um culto, simultaneamente tem uma live. Aí tem toda a questão técnica, tem toda a questão de equipamento, tem toda a questão de organização. A gente tem uma equipe muito boa, né, que Deus tem nos abençoado, o pessoal tem trabalhado, mas é uma responsabilidade, né? E a gente, questão de horário, o pessoal entrando, saindo, são 2 reuniões, essas coisas todas acontecerem, e a gente inclusive cuidar dos horários, né? Início de culto, né? A gente começar exatamente no horário e Ficar bem organizado, né, pastor? Exatamente. E também essa questão de tempo, né, de culto, porque antigamente era 2 horas de reunião, né? Ontem foi 1h20, 1h30 mais ou menos, não chegou a dar 1h30, deu 1h20 aproximadamente. Eu tenho cuidado isso aí, né? Porque a gente também tem que lembrar que as pessoas, o ideal é em torno de 1 hora, né? Para que haja renovação de pessoas no ambiente, não ficar muito tempo o pessoal no mesmo ambiente fechado. E outra questão também, o quanto é desconfortável a máscara, mas não pelo fato dela ser desconfortável, ela não deixa de ser útil. Então, a questão de tu estar adorando a Deus, batendo palma, de pé, com uma máscara, né? Eu sinto porque eu fico transitando no salão e eu ando bastante no salão. Aí que a gente sente, né? Exatamente. Então, a gente também tem procurado fazer um culto mais curto, salvo a Santa Ceia, que ela é sempre um pouco mais extensa, né? Santa Ceia tem ali o momento de serviço, são 2 servidas, né? Serve o pão. Isso. E depois serve o cálice, né? Então tem esse tempo maior, né? E o salão não é pequeno, né? É grande. É grande, exatamente. Os irmãos têm que vir. Geralmente é uma reunião um pouco maior, né? E ontem deu 1h20 de reunião. Mas em via de regra a gente tem feito o culto aí em torno de 1 hora, né? 1h05, no máximo, né? No máximo. Então a gente tem tido esse cuidado, né? E essa questão também de dentro dessa nova proposta, esse novo formato do culto, né, André? Não perder a essência, né? Como eu disse, restaurante bom as pessoas indicam, lanche bom as pessoas indicam. É verdade. Né? São 2 coisas importantes, né, no comércio, né? É ter preço bom, ser barato e qualidade no produto. E organizado, né? Aí tu pega assim, preço bom
né, nem sempre o bom consegue ser barato. Mas nós temos algo que é completamente de graça, o evangelho é de graça, e o produto é excelente. Bah. Tem que ser, né? Que é a comida, que é a palavra de Deus, a presença de Deus e o que é proporcionado pela obra da cruz. Então, a gente está feliz por tudo que tem acontecido. No final de semana foi muito legal, foi bênção. Eu estou orando aí para ver a possibilidade de fazer 3 noites de fé, né? 3 noites de fé de socorro e milagres, né, André? Eu creio que é importante. Claro que nós temos a live na quarta, não faria uma live na quinta daí. Faria, na verdade, quarta, quinta e sexta, a transmissão só na quarta. Na quarta-feira. Eu estou vendo a possibilidade de trazer 2 colegas aí pra gente. Só quero ver uma agenda, né? Ver uma agenda certinha pra gente poder fazer noites de fé. Vamos ter nosso batismo também. O batismo no dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, isso. 6 de dezembro. É tu que sempre faz o agendamento. Isso, já mudei o horário. Já mudou o horário lá. Ele, já mudou o dia lá. Nossa, Legal. Então, pessoal que não é batizado, pessoal que tem participado conosco, você pode estar incentivando as pessoas que não são batizadas. A gente não está convidando a se inscrever para o batismo. Sim. Fazer a inscrição para um curso de batismo. Sim. Para as pessoas aprenderem, André. Uma coisa que uma irmã me perguntou antes, que a filha dela vai se batizar, até é bom o pastor falar, acho que o pastor até já falou. De repente alguém está pensando, vai ter batismo, né? Questão, aglomeração, coisa. Não, é lá tudo dentro dos limites. O rapaz já passou para nós, né? Ele sim. Direitinho, é né? o cuidado que temos, né, André? É o cuidado que temos aqui, eles também vão ter lá. Porque assim, se é algo que a gente tem cuidado, a gente tem aprendido isso com o pastor Isaías, é a questão de prudência. A gente sabe da responsabilidade que temos quando a gente começa, quando a gente faz um culto, a questão da quantidade de pessoas, antes mesmo da pandemia, né? Toda a responsabilidade sobre o deslocamento, acessibilidade no local, as pessoas têm uma facilidade para se retirar do ambiente. Então esses cuidados a gente tem que ter. E a questão do batismo não será diferente, né? Nós vamos ter todos os critérios, por isso que tem lista de batismo, as pessoas fazem a inscrição para o curso e no curso tomam a decisão, estou confirmado, vou me batizar ou não, né? E aí para a gente poder se organizar. Por isso também nós temos a lista de participação nos cultos, né, André? E por isso que as pessoas se inscrevem, tá ali o telefone, né, na tela, ali à direita da sua tela. Se inscrever, né? É muito importante. Tá ali, ó, 996-321-740, 996-321-740. É o nosso telefone para agendamento, inclusive para o culto de quarta-feira. E nós temos o cuidado, porque a gente gostaria de ver que se coubesse 1.000 pessoas no salão. Nós gostaríamos de fazer um evento com 10, 15, 20 mil pessoas. Mas a gente sabe, né, das necessidades da nossa realidade de espaço, e também nós não queremos ter um número de pessoas sem pensar nas pessoas. Nos reunimos aqui, temos cultos pensando no bem-estar das pessoas e não simplesmente aglomerar a gente de qualquer forma, né, de qualquer maneira, né? Então, o seu bem-estar, né, ele é importante para nós, tá certo, pessoal? São 8 horas e 21 minutos, hoje segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, né? Nós seguimos aí dando início a mais uma semana, mês de novembro, que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos que participaram da reunião de Santa Ceia, né? Se bem que quem tem que agradecer não é nós pelas pessoas participarem, né? Nós temos que agradecer a Deus por nos proporcionar uma reunião de Santa Ceia, onde nos alimentamos do corpo e do sangue. Também muita gente que não está conseguindo participar do culto presencial, lembrando que você pode estar contribuindo, né? Muita gente quer dizimar, quer ofertar, muita gente quer investir no projeto da igreja, questão de obra social, cesta básica, quilo do alimento. Como é que você faz, né? Você pode tanto obter informação no telefone 996-321-740, que está no topo da tela, está em cima do André ali o telefone, como você pode também, né, fazer uma transferência bancária. Pessoal, gostaria de contribuir, gostei desse pastor aí, desse diácono aí, quero investir no ministério da cidade de Gravataí, né, enquanto chefe de Gravataí. Como é que você faz? Está ali o telefone, está ali o telefone para informação, o 996-321-740, ou no rodapé da tela tem os dados da conta bancária da igreja, né? Contribuir é uma forma de colaborar. Vai ser bênção de Deus a sua colaboração. Tá certo, gente? Vamos ver quem é que está conosco nessa manhã, André. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Pessoal aí comentando, participando nesta manhã de segunda-feira. Tu também tem estado... Tu foi sábado no Florido? Fui. Como é que estava lá, André? Teve 2 cultos. Tava muito bom os dois. Teve
tinha um número, deu o limite certinho ali de pessoas. Legal, né? Benção. Vamos dizer assim, lotou os 2 cultos, né? Tinha 1, 2 cadeiras, né? Mas foi um número bem bom de pessoas. Legal, né? A gente está feliz. As pessoas que o pastor sempre fala que está feliz, mas como é que a gente não vai estar feliz? Tem eternidade. Nós temos eternidade, estamos servindo a Deus. Deus continua fazendo milagre. O nosso Deus, ele venceu a morte, ressuscitou o 3º dia, ele está vivo, né? E ele ainda nos proporciona, a Santa Ceia não ficou restrita somente aos apóstolos, né, que puderam ceiar com ele, né? Nós temos a possibilidade, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele se faz presente, e nós participamos de uma Santa Ceia. Como é que a gente não vai estar alegre, não vai estar feliz, né, André? E ele mesmo diz, né, que nós somos os bem-aventurados, porque nós... Bem-aventurado é aqueles que não viram. Não viram e estamos crendo. Nós, né, estamos vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. É, exatamente. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. Renato Luzana, Salete Cardoso. Legal, abraço, Renato. Abraço, Salete. Deus abençoe. A Helena da Silva também. Paz, Pastor Márcio e André. Deus abençoe. Obrigado, Helena, pelo carinho. A Vivi Márcio Carvalho. Bom dia. Cultos de Santa Ceia foram bênção de Deus. Sábado na Morada do Vale e ontem na 64. Legal, Vivi. Obrigado. Deus te abençoe. Pessoal aí da Morada do Vale, né? O Paulo bota aqui, paz, irmãos. Legal, Paulo. Esse Paulo é do Moura. Florido. Parque Florido, tá ligado aí, que joia. Grande abraço. O irmão dele tá indo. Que legal, né? Bênção, pessoal. Deus está né? trabalhando na vida do irmão desse irmão aqui. Vera Regina Maciel, bom dia, pastor. Pastores. Todos nós, irmãos, né? Uma semana abençoada a nós todos. Obrigado, Vera. Deus te abençoe. Cláudia Antunes, obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta semana, por este mês. Sou grata a Deus por tudo. Legal, Cláudia. Deus abençoe. Boa semana também a Cláudia Antunes. Salete Cardoso Nascimento, paz do Senhor. Semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Legal, Salete. Amém. Deus te abençoe também. A Daniele Guedes, junto com a gente, assistindo. Um abraço, Daniele. E ao Marcelo, né? Família querida. Marcelo, que é diácono, obreiro lá na sede, que já foram obreiros aqui da cidade de Gravataí também. Legal. Maribel Cortines Dumer, bom dia. Povo de Deus, culto ao sábado no parque e também ontem na 64. Um abraço. Foi legal, legal. Um abraço, Maribel, ao Paulo também, né? João Luiz, bom dia. Deus abençoe a semana para... Deus abençoe a abençoada semana para todos. Abraço, João. Deus te abençoe também, querido. Jorge Antônio Norato. Pai do Isaac. O pai do Isaac. Um abraço, Jorge. Deus te abençoe. Sempre vigilante, sempre atento, hein? Esses dias ele entrou com o fardado aqui. Fardado, legal, Jorge. Um abraço, querido. A Daniele Guedes também junto com a gente. Ela bota aqui de novo. Bom dia, Daniele Luiz, Parque Florido. Ela é que ministra lá e o baterista. Casal muito querido. Tá. Não é a Daniele Guedes da sede. Não, esse aqui é do Parque Florido. Que ministro. Nosso baterista legal, família querida também, né? É, muito querido. Ali do Parque Florido. Gente, pessoal ligado conosco, você curte, compartilha, coloca teu comentário. É importante, se inscreva em nosso canal, faça o check-in, inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? E aí nós vamos trabalhando para alcançar o maior número de pessoas possível. André, vamos meditar num texto hoje de Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. Né? Hoje, dia 9 de 11 de 2020, nós queremos meditar nesse texto, que diz o seguinte: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Nós temos esse texto aqui, André, um milagre entre tantos que Jesus fez, e é bom enfatizar que ele continua fazendo milagres. Amém. Ele continua fazendo milagres. Mas nós temos esse texto,
Jesus, tomando um cego pela mão, levando-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E o cego disse o seguinte, versículo 24, o texto diz assim, ó, e este, recobrando a vista, então aconteceu um milagre, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo. Então veja bem, nós temos aqui um milagre de um homem cego. Jesus pega ele pela mão, coloca saliva nos seus olhos e diz que ele, recobrando a vista, aconteceu um milagre, esse homem passou a enxergar. Mas o que temos aqui é que o milagre, né, André, parece que não aconteceu por completo, né? Ele recebeu o milagre, recobrou a vista, e eu creio que ele já se deu, inclusive, provavelmente por satisfeito, porque ele disse assim, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo. Para quem não enxerga, né, já enxergar as pessoas como árvores, ou seja, ele passou a ver vultos, já era uma grande coisa, né? Ele não via, né? Não via, né? Não via, ele não enxergava nada. E esse texto, a gente começa a meditar e começa a ver o seguinte, que muitas coisas que acontecem e o milagre que Deus tem, né, muitas vezes acontece, é um processo, né? Não acontece de imediato. Muita gente, quando começa a congregar, pessoas que chegam no Evangelho e elas recebem algo de Deus, e elas daqui a um pouco têm uma percepção assim, de recebi algo. Realmente recebeu. Esse homem já tinha recebido, porque ele começou a enxergar o que ele não via, começou a ver o que ele não via antes. Ele começou a desfrutar do que ele não desfrutava. E tem muita gente no nosso meio que já recebeu algo de Deus e entra no culto, sai com uma paz né? E às vezes se dá por contente. Claro que a gente deve glorificar a Deus e ser grato por tudo que Deus tem feito, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus tem mais, né? Que a nossa vida não pode ser simplesmente um milagre, né? Nós não podemos pensar assim, Deus tem um milagre para mim. Na verdade, a nossa vida deve ser um milagre constante. Marcos 8. Vamos lá, de novo. Marcos, capítulo 8, versículo 22. O pessoal está perguntando. Marcos, capítulo 8, tá ligado, versículo 22. O pessoal está atento, né? Nós temos a cura de um cego em Betsaida. Então, me chama a atenção, porque embora ele recobrou a vista no primeiro momento, mas Jesus tinha mais para ele. Jesus, quando ele começa a operar e começa a atuar na vida do ser humano, nós temos que entender que a nossa vida, nós não vamos desfrutar de um milagre. Os sinais seguirão os que creem. Os milagres sinalizam a Cristo. Mas a nossa vida não vai ser só um milagre. A nossa vida deve ser um milagre constante. É um processo. É um processo. Então nós percebemos que ele, recobrando a vista, ele passou a enxergar o que ele não enxergava, ele passou a desfrutar do que ele nunca tinha desfrutado antes. E tem muita gente assim, né, André? Nós fomos assim, que passamos a desfrutar de coisas que nós nunca imaginávamos. Só que no primeiro momento, a gente começou a desfrutar de alguma coisa, e você que está nos acompanhando, nos escutando, nos assistindo, você já recebeu algo de Deus? Já tem algo que Deus tenha feito na sua vida? Nós podemos dizer que não vai parar por aí. Amém. Que tem mais, né, André? Tem muito mais. Eu não me lembro onde é que está essa passagem, mas tu estava falando, eu me lembrei daquele versículo que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Então é uma obra a ser completada, então, né, pastor? Exatamente. Ele vai Tu completar. sabe que a nossa vida, a nossa vida tem que ser um milagre. Quando nós olhamos para o povo de Israel no Egito, e saindo do Egito, depois quando eles estavam trilhando no mar, passaram pelo mar, diz que havia uma presença de Deus com eles. E a presença de Deus com eles significava que Deus cuidava deles. Era a atenção de Deus para com o seu povo. E eles entraram no deserto e eles passaram a ser, quando nós olhamos assim, as suas roupas não se desgastaram, não envelheceram, suas sandálias nos pés não se desgastaram durante a peregrinação no deserto, né? Então nós percebemos a manutenção de Deus, inclusive o maná, diariamente. Então a vida do cristão, ela não é pontuada por alguns milagres.
a nossa vida tem que ser um milagre constante. Constante, né? Tem que ser uma vida de milagres. E também o que se percebe aqui de importante aqui nesse milagre, né? O que Jesus fez. Jesus tocando, perguntou para ele, como é que estão as coisas? Olha que só. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque como ave os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecida e tudo distinguia de modo perfeito. Então nós vemos a atenção de Jesus, e ele então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Também nós percebemos uma coisa, né? O homem passou a enxergar, ele recebeu o que ele nunca tinha recebido, aconteceu o que ele não esperava, né? Mas ele permaneceu na presença do Senhor. Permaneceu. Se ele tivesse recebido o milagre, como acontece com muita gente, quantas pessoas que vieram estar num culto, receberam um milagre e desapareceram? Eu estava pensando esses dias sobre essa questão aí. E não é poucos, né, pastor? E muitas coisas Deus fez, ele continua fazendo e ele vai continuar fazendo até a vinda dele. A questão é, será que já cessou? Não. Já que se esgotou o que Deus tinha para nós? Tu estava falando desse milagre, a minha mãe, ela tá com problema na vista. E agora, eu falo, eu me arrepio, né? Eu penso na cena, eu me arrepio. E ela tá perdendo a vista, né? Ela tá fazendo exames lá, meu pai tá levando ela, já mandou fazer um óculos. Tá tomando os remédios. E um dia eu peguei e disse, mãe, tem uma passagem na Bíblia e essa aí que tu tava lendo. Jesus fez um milagre num cego lá. Eu vou botar a mão nos teus olhos aí e vou orar por ti. E eu peguei e botei a mão nos olhos dela, bem aqui em cima, assim, lá. E orei por ela. Diz que a fé é loucura, né, pastor? Para aqueles que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus, né? É isso aí. Aí eu orei por ela, tá? Passou, né? Passou 1 mês, 2 meses. E ela tava entrando no quadro depressivo. Até falei para ti, tu orou por ela, da situação dela. E aí, orei por ela. E aí um dia eu cheguei lá em casa e meu pai estava sentado ali na cozinha. E disse, André, tu nem sabe. Lá atrás tem uns fios aquele de alta tensão. Aqueles 3 fios, 4 fios que passa a primeira, a segunda, a terceira e depois passa o outro fio embaixo. E tinha um passarinho. E a tua mãe pegou e disse, que bonito aquele passarinho lá em cima. E ela não enxergava. Não. Deus fez um milagre. Eu creio que Deus começou esse, que nem foi um processo. A gente fica, sabe, eu tô tão alegre porque até assim o semblante e o modo dela, que ela tava entrando num quadro depressivo, mas daqui a pouco, né, através da oração, da minha fé em Jesus, né? E ela não tava enxergando. Não tava. Meu Deus. Ela enxergou um passarinho como daqui. Olha, a distância era como daqui lá na cerca do estacionamento, lá na última. Forte isso, né? Então, veja bem, os milagres, eles são uma realidade, né, André? Uma realidade. Os milagres são uma realidade. Jesus operava milagres e Jesus também delegou a igreja. Se você olhar em Lucas 9 e Lucas 10, em Lucas 9 ele delegou para a igreja, para os apóstolos, para fazer milagres e para repreender os espíritos do mal. Em Lucas 10, ele passa essa autoridade para outros 70, que não eram só os apóstolos, eram os seus discípulos como um todo. E esses também receberam autoridade para curar os enfermos, quando eles proclamavam o evangelho, curar os enfermos e também repreender toda a sorte de espíritos malignos, para que as pessoas fossem livres das suas opressões e livres de todo o mal, fossem soltas das amarras e das ataduras e das forças espirituais do mal. Então nós temos aqui agora algo interessante, é a questão do processo, né, André? Tem muitos milagres que são instantâneos, na hora. Na hora. Mas não significa que Deus não tenha mais. Mas tem muitas coisas que Deus começou a operar e você recebeu algo de Deus, e nós temos que te dizer que Deus tem mais para a tua vida. Não para. Não para. Deus tem mais. E a questão é, aqui, muitas vezes aquilo que nós recebemos perto da condição que estávamos pode parecer já algo suficiente. Mas Deus tem mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós aprendemos por esse texto bíblico que Deus é um Deus que nos surpreende. Olha o que aconteceu com a mãe do André. E assim, minha esposa foi curada muitos anos atrás de tireoide. Tô forte. Tireoide não tem cura. E a doutora disse assim, olha, como é que tu parou com o remédio? Né? E a minha esposa não é de esquecer de tomar remédio.
Ela é extremamente cuidadosa, é prudente com essa questão, né? Mas ela acabou esquecendo de tomar o remédio, que não há o hábito dela. E quando ela se deu conta, não deu diferença nenhuma. E ela, eu não fiquei ruim, né? Porque a tireoide, as mulheres sabem que a questão de tireoide mexe com todo o organismo da mulher, né? E a doutora disse, tu não pode ficar sem esse remédio, né? Em hipótese alguma. E nós orei por ela num culto aqui. E ela esqueceu do remédio, daqui a pouquinho ela se deu conta, não ficou ruim. E ela, bom, já que eu já não tomei uma vez, vou ver a segunda. Não tomou e depois ela foi no médico. A doutora fez os exames e disse, olha, teus exames estão bons. Ah, que forte. Mas tu não parou de tomar o remédio, né? E aí, consequentemente, depois fomos ver, ela ficou completamente curada, não toma remédio até hoje, né? E a doutora a doutora foi bem resistente em relação a essa questão, né, do milagre, mas realmente ela ficou curada. Então, só que claro, você não vai ser negligente, não deixe de tomar o remédio, né? Na verdade, ali eu creio que Deus, inclusive, proporcionou para que ela não lembrasse. Já estava preparado o processo do... Hein, pastor, eu vejo a tua alegria quando tu fala assim de milagre, né? Quando a gente fala, eu falei o milagre da minha mãe, vi a alegria da Bruna quando ela chegou aqui falando, eu vejo nós que nem os discípulos lá quando estavam dando Jesus disse, agora tu vai e fala para eles o que eu te fiz. Porque, não tem como a gente não falar, né, o que Deus tem feito na nossa vida, né? Claro, porque na verdade o milagre, ele testifica a fé que nós cremos, né? Sinais seguirão os que creem. Então os milagres, eles confirmam o Deus que a gente serve, né, André? Uma jovem, tinha 15 anos, uma vez ela quebrou um braço, estava com o braço quebrado para botar platina no braço e tudo. A gente orou por ela. No outro dia ela chegou, passou uns dias, ela chegou e eu disse, pai, como é que foi? Eu ia ter que fazer cirurgia, botar pino, platina no braço. Não, o senhor nem sabe, pastor, fui curado, não tem mais nada, né? Um dia eu fui numa loja aqui de perfume, ela estava na loja e eu não tinha visto, fazia tempo que eu não a via, ela tinha ficado um tempo afastada, agora ela vem de tarde nos cultos. E eu entrei na loja e eu vi aquela risadinha assim, aquela conversa assim, é ele, eu olhei para trás assim, oi, tudo bem? E ela estava falando para ela que o senhor é aquele pastor que orou por mim, e meu braço ficou curado, coisa e tal. Então ela dando testemunho ali, ela fazia alegria, tempo, né? Alegria, né? Então, como é importante essa questão de perseverar. Quando nós vemos esse cego aqui, né, esse cego passou a enxergar os homens como árvores, então ele recebeu o que ele ainda não havia recebido, mas Deus tinha mais para ele. Nós vamos um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos falando sobre essa questão. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos
Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Estamos de volta, 8 horas e 34 minutos. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, programa Encontros de Fé. Eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, da Encontros de Fé de Gravataí, comigo o André. Nós estamos falando sobre a questão de milagres, né? Porque muitas vezes as pessoas já receberam algo de Deus, né? E se tem por contente, né, André? Claro que nós devemos ser gratos a tudo que temos recebido. A tudo nós devemos agradecer a Deus, louvar a Deus. Nós não devemos ser pessoas insaciáveis. Muita gente que é insaciável, recebe, nunca é suficiente, né? Está sempre murmurando, reclamando. A gente deve glorificar a Deus, agradecer a Deus pela vida que a gente tem, os desafios. Nós cremos que Deus vai nos abençoar. Em tudo dai graças. Mas também tem uma coisa, nós devemos ser perseverantes, sabendo que por mais que Deus já tenha feito alguma coisa, Deus tem sempre mais para nós. Deus tem sempre mais. É a questão da perseverança, né? Este homem, se Jesus ele recebeu um milagre, ele poderia ter saído correndo. Estou enxergando os homens como árvores e ter disparado. Glória a Deus. A mim já deu agora. Deu? Estou feliz da vida, né? Não enxergava nada, né, André? E sabe que quando diz assim, que ele recobrando a vista, vejo os homens, porque como árvore eu os vejo. Então ainda havia uma certa indefinição. E nós aprendemos também que no primeiro momento nós também temos uma certa dificuldade. Nós recebemos algo de Deus, mas nem tudo nós enxergamos exatamente como é. Então veja bem a importância da perseverança da vida cristã, porque nós recebemos o milagre da salvação. Nós recebemos o milagre do poder da obra da cruz, que nos tirou do império das trevas e nos levou para o império de Cristo, para o reino de Deus. Reino de Deus. Né? E nós passamos a perceber algumas coisas, passamos a enxergar e ter uma capacidade de compreensão de algumas coisas, mas estas coisas também nós temos que entender que nem sempre é 100% claras. Que a clareza e a percepção real das coisas, elas vão se dar num processo, numa vida contínua na presença de Jesus. Se este homem não permanecesse na presença do Senhor, né, provavelmente ele ia ficar enxergando os homens como árvores. Ele ia enxergar, mas não ia enxergar de forma clara. Então, tem muita gente, André, que não tem uma clareza e uma percepção clara de alguns temas. Tem pessoas que não têm uma clareza sobre alguns fatos, não tem clareza sobre algumas questões da sua vida e sobre o Evangelho. Até um desafio que ela está enfrentando, ela não sabe... Não tem clareza do que fazer e de que decisão a ser tomada. Isso. E como enfrentar e como sair da situação. E o que nós percebemos aqui? Que a continuidade, que a perseverança, que permanecer... E veja bem que se Jesus tocou nos olhos dele, é porque ele recebeu o milagre. Opa, estou enxergando os homens como árvores. Mas ele permaneceu ali. Tem algo aqui. Exatamente, ele permaneceu. Bom, se eu já recebi algo, mas
Ele continuou na presença de Jesus, a ponto de Jesus tocar nele novamente, né? E operar o milagre por completo. Então, Jesus, ele é fiel para completar a boa obra. A minha pergunta é, será que o tempo de Deus é o nosso tempo, né? Em que tempo? Eu já falei sobre isso, ministrei sobre isso aqui outra vez, que um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Mas nós aprendemos que a perseverança, né? A perseverança, permanecer na presença do Senhor, permanecer em comunhão com Deus, porque nós não vamos, num primeiro momento, ter uma clareza de todas as coisas. Deus, ele quer continuar operando um milagre contínuo em nossa vida, para que nós possamos desfrutar da plenitude e uma perfeição que é proposta por meio da obra da cruz, né? E aí, quando nós falamos de milagre, tem 2 tipos de milagre, né? Tem um milagre de uma cura física, que é um milagre que supre uma necessidade momentânea, que é o que aconteceu aqui, o cego passou a enxergar. E tem um milagre que é um milagre de desfrutar da nova vida, de ter uma percepção diferente que tínhamos de mundo, uma percepção diferente que tínhamos do plano de salvação, né? Passar a enxergar o que não enxergávamos. Então tem 2 tipos de milagres aqui, né? Nós temos o milagre da cura física, que é o enfermo ser curado. Nós falamos da mãe da Bruna, que, né, a Bruna enfrentou, a mãe dela teve um tempo internada, que Deus abençoou, e ela servindo a Deus, né? Servindo a Deus no louvor, em várias áreas da igreja, e permanecer, tendo um familiar doente, você permanecer firme, né? Servindo hoje a mãe dela tem vindo na igreja e tu tem que só glorificar Deus. Exatamente. Né? O que Deus fez na vida Exatamente. da mãe dela. Aí a gente vê assim, a perseverança, ela leva a um milagre. Mas foi um milagre físico. Deus curou, assim como Deus curou a minha esposa, Deus curou aquela jovem que eu falei que quebrou o braço, Deus curou a filhinha da Júlia Natalina, que ela tinha 30% de um rim, e aí perdeu os 30% que tinha. E a Júlia... Estava no jovem, ela trouxe a menina dela. E a Júlia pegou e mandou mensagem: pá, pastor, vamos orar para que Deus restaure. Minha filha está no hospital, ela não vai poder participar da festa de Natal do outro ano, né? Para que Deus restaure o rim dela, os 30% que não estavam funcionando. E já vamos orar para Deus dar um rim novo para ela. Esse milagre foi Ela forte, foi fazer né? o exame, não voltou a funcionar os 30%. Voltou a funcionar 100%. 100%. Completo. Né? Ela recebeu um rim novo. Então, são coisas fortes que Deus faz. E são milagres físicos, né? Aí tem o filho do Léo, o Gustavo, né? O Gustavo tinha aquela enfermidade que as plaquetas caem lá embaixo, né? Então perde a coagulação no sangue. Então o menino podia ter uma hemorragia espontânea ou qualquer ferimento e perder a vida, né? E Deus fez um milagre, curou o Gustavo tá bem. Se pegar um maninho do som, o maninho que estava lá na xeria sábado, o maninho estava com câncer, ele não tinha um pulmão e o outro ele tinha 30%. Hoje ele joga futebol, Deus fez um milagre. Envolvido na obra, Deus curou ele. Então, são milagres que atendem uma necessidade física, atende uma necessidade momentânea ali, no ato, né? Algo instantâneo que Deus opera. Mas tem muitos milagres, e aí tem outro milagre que eu quero falar, que é a respeito da capacidade de compreensão e de percepção de mundo, né? E a capacidade de rever os nossos conceitos. O milagre da visão, né? Da percepção. Aqui está falando de um cego, é uma cura física, mas quando ele enxergava os homens como árvores, significa que ele não tinha uma percepção e uma visão clara das coisas. E quando a gente se converte, tem um milagre maior que Deus quer fazer. É a gente ter uma percepção de mundo, uma percepção da obra de Deus, uma percepção de vida diferente da percepção de vida que tínhamos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Então, o maior milagre que nós podemos receber é passar a enxergar e a compreender o plano de salvação. Passar a compreender as coisas que não compreendíamos. Então, tem o milagre físico? Amém. E é bênção? Amém. O milagre sinaliza que existe um Deus que tem muito mais para nós. Começou algo na nossa vida. Ele começou a obra na nossa vida. E talvez o primeiro milagre seja um milagre de uma cura de uma enfermidade, de uma doença, um milagre na área financeira, um milagre de você desfrutar de uma paz. E aí você começa a enxergar as coisas. Puxa, eu estou percebendo algo que eu não percebi antes. Não vi antes, é forte. Eu estou passando a perceber que existe algo que eu não sabia que existia.
O homem disse aqui, eu estou enxergando os homens como árvores. Então ele passou a perceber algo. Isso aí para ele já era uma grande coisa. Já era uma grande coisa. E ele passou a perceber algo, André, que ele não enxergava. Então, os homens como árvores andando, parece árvores andando. Mas ele... Para quem estava na escuridão. E ele disse, mas eu estou percebendo que são seres humanos, são homens. Então ele começou a querer enxergar algo. Ele começou a ter uma pequena percepção daquilo que era real. Mas ele ainda não enxergava realmente como era. Na conversão, no início da conversão, isso acontece conosco. Você desfruta de um culto, você sai cheio de Deus. Uma paz, uma alegria, você sai motivado, querendo falar de Jesus para as pessoas. Você não quer nem ir embora da igreja. Exatamente. E aí você vê uma pessoa que recebeu um milagre, recebeu uma cura, você mesmo, na sua família, ou você recebeu um milagre físico, e você começa a ter uma leitura e uma percepção de reino. Você começa a ter uma leitura de quem é Jesus, mas você começa a ter uma leitura em parte. Você começa a ter uma compreensão em parte. Você começa a ter uma pequena... A venda começa a cair aos poucos dos seus olhos, para que você perceba quem é esse Jesus. E talvez você tenha uma percepção ainda distorcida, não um pouco fora da realidade de que ela é. E assim foi acontecer com esse cego. Assim como Jesus pegou e tocou nele para que ele viesse, olha o que diz ali, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Sabe o que Deus quer? Deus quer que nós tenhamos uma perseverança, permaneçamos na presença do seu Filho, para que nós possamos, distinguir tudo de modo perfeito. A questão é, será que eu já consigo distinguir tudo de modo perfeito? Eu vou dizer com clareza, assim, com franqueza, eu creio que eu ainda não tenho discernimento. Eu também não tenho. Porque a gente Mas eu quero mais, nós queremos mais. Nós queremos mais. Que ele não sai da igreja. Então claro, é isso aí. Então, veja só o start, veja só que o play, veja só que o gatilho de uma vida em abundância, é a dependência contínua da sua vida ser um milagre. Nós não devemos depender de um milagre específico, mas a nossa vida tem que ser um milagre constante. Então o milagre que nós recebemos é que Deus seja glorificado, mas ele tem um objetivo, é sinalizar. Então veja só, o sinal, ele te mostra o caminho para que você siga em frente. O sinal te mostra o caminho para que você tenha certeza que você está no caminho certo. Então o milagre te supre uma necessidade, mas o milagre diz assim para você, segue em frente porque esse é o caminho. Esse é o caminho que vai fazer você desfrutar, alcançar e ter uma percepção, e você vai enxergar coisas que você não enxergava antes. Você vai desfrutar da plenitude de Deus. Então, quão importante é, e às vezes a gente vê pessoas com uma visão distorcida do Evangelho, né, André? A gente vê pessoas cometendo equívocos, a gente vê pessoas às vezes errando em coisas básicas. Sabe por isso que é tão simples na palavra, né, que Jesus nos mostra, né? Sabe por quê? Porque ainda não tem uma visão clara. Quando Paulo diz acolhei o que é débil na fé, acolhei o que é débil na fé significa pessoas que têm debilidades, pessoas que estão talvez como esse cego no primeiro momento, não estão enxergando com clareza, mas também nos chama a atenção para que nós tenhamos cuidado com essas pessoas, nós possamos amar essas pessoas, mas também nós temos que pensar assim, será que eu já tenho uma visão clara? Será que eu já tenho uma percepção de reino, realmente a percepção perfeita? Nem olhos viram, né, pastor? Aquele versículo. Será que eu já estou distinguindo as coisas como realmente são? Então eu creio que é um processo, né, André? É um processo, dia após dia, na dependência de Deus. E aí eu me reporto lá, o povo de Israel no Egito. O povo de Israel, quando saiu do Egito, se foi algo que os conduziu com segurança, foi a presença de Deus dia e noite. A presença de Deus dia e noite, aquela nuvem, aquela coluna. Aquela nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Significava que eles estavam desfrutando de um milagre constante. Um milagre constante, a presença de Deus na vida deles. A presença de Deus, quando as suas roupas não se envelheceram e a sandália dos pés não se desgastaram. Então eles não desfrutaram de um milagre único. A vida deles estava sendo um milagre. Completo, né? Exatamente. Nossa vida tem que ser um milagre. E para nossa vida ser um milagre, nós devemos ser perseverantes. O levantar de manhã já é um milagre, né?
Romanos diz assim, ó, Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança. Te alegra porque é esperança, meu irmão. Sede paciente na tribulação e na oração perseverante. E Paulo escreveu, né? Paulo, Romanos E 12:12. o Paulo que Paulo passou, hein? Agora esse cego, o pastor, me chama a atenção também assim, quando tu falou nessa passagem, porque ali Jesus deve ter curado muitos cegos naquela época, né? Muitos cegos, né? Não curou só um, deve ter curado, né? Diz que ele curou cegos, paralíticos. Claro, né? sim. No mínimo esse cego aqui já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Com certeza, com certeza. E a hora que chegou a oportunidade dele, chegou a minha hora. E aí ele se agarrou e... Aí é o ponto, né? Foi quando aconteceu comigo. O rapaz pegou e disse assim, cara, tu tá passando por isso, né? Eu não conheci igreja. Aí eu vou te levar num lugar, então, que Deus vai te abençoar, vai falar contigo. Aí ele me levou. Desfrutei do primeiro contato aquele, né, físico. Veio aquela paz, aquela alegria. E dali em frente eu segui. Eu quero mais, eu tô querendo até hoje, mais e mais e mais. Com certeza, né, André? Então, gente, como é importante, né? Veja só, este homem, como ele enxergava, ele estava enxergando ainda as coisas distorcidas, ele já tinha recebido um milagre. Cuidado, você que já recebeu um milagre, ou já tem um tempo de fé, ou já recebeu algo na tua vida, para que não venhamos formar um conceito equivocado de algumas coisas e tomar decisões com uma visão distorcida. Por que muita gente se machuca, né, André? Então, tem muita gente que toma decisões e dá direção para a sua vida sem ter uma visão clara. E a única maneira de se ter uma visão clara e uma visão perfeita e distinguir as coisas de forma perfeita é você permanecer na presença do Senhor. É você ter uma vida com Jesus. É você ter uma vida com Deus. É você ter uma vida de oração. É você ter uma vida de congregar. Nós falamos ontem a respeito da Santa Ceia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós comemos do pão e bebemos do cálice. Ali você recebe virtude. Através da obra da cruz, quando você tem o hábito de se alimentar da palavra, você tem o hábito de se alimentar na reunião de Santa Ceia, crendo que a Santa Ceia você está se alimentando verdadeiramente por fé do corpo, do sangue, da vida do Senhor. Você está ali se preparando para uma jornada. Você está se preparando, como o povo de Israel, né? Se preparando para sair da escravidão, se desvencilhar do pecado. E andar no deserto significa, numa terra de difícil sobrevivência, aonde vivemos hoje, e desfrutar de um milagre constante. O milagre não é só um milagre físico. O milagre não é só o milagre de uma cura de uma enfermidade, de uma bênção financeira. Deus quer te abençoar financeiramente, Deus quer abençoar a tua saúde. Mas o milagre maior é que nós tenhamos uma percepção de reino, que nós possamos enxergar o caminho que nos está sendo proposto por Cristo Jesus, que nós não venhamos enxergar, né, a nossa vida e o poder do Evangelho de uma forma distorcida, mas possamos ter clareza, e essa clareza vem por uma dependência de Deus. Essa clareza vem por uma perseverança. Essa clareza vem quando nos alimentamos do corpo e do sangue, crendo que ali estamos recebendo a vida de Cristo. Essa clareza vem quando nós cremos que saímos de uma reunião de Santa Ceia ou de um tempo de oração e de leitura da palavra, sabendo e crendo que estamos alimentados por meio daquele que nos ama, daquele que, por intermédio da sua obra, ele opera o milagre da salvação, ele opera o milagre da vida eterna. Ele opera o milagre de um fortalecimento no homem interior, de forma que nós não sejamos mais conduzidos pelaquilo que vemos, mas pelaquilo que cremos. Se há algo que pode nos trazer uma visão clara nesses dias, não é o que enxergamos naturalmente, mas aquilo que enxergamos por meio da fé. Nós estava que nem ele, né, pastor? Nós enxergava tudo distorcido, né? Exatamente. Nós estava na situação desse cego. Exatamente. Então, nós estamos falando nesta manhã, no início desta semana, hoje dia 9 de novembro de 2020, você já tenha recebido, provavelmente você já tenha recebido algo de Deus. Você já tenha recebido um milagre de Deus. Você tenha recebido algo de Deus na sua vida. Mas preste bem atenção, isto não é tudo. Deus tem mais, né, André? Tem mais. Deus tem mais. Não pare, né, pastor? Não para. Continua crendo que Deus vai operar cada vez mais, né, sinais, prodígios e maravilhas.
que você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava. Você vai passar a perceber coisas que você não percebia. Então nós queremos orar nesta manhã, André. São 8 horas e 52 minutos. O papo tá bom, né? Falar sobre a palavra de Deus é ótimo. Também falei ontem, né? A gente conversando ali, e a respeito de ter conhecimento e uma leitura correta das coisas. Nós temos um momento político agora. Vem eleição para prefeito, para vereador. Daqui a 2 anos tem eleição para deputado, governador e presidente. Mas nós temos um período eleitoral. A gente fica pensando, votar em quem? Que se envolve as vidas, né, pastor? Aí a questão é falou, né? A importância de ter uma visão perfeita das coisas. Não ter uma visão distorcida. Às vezes até deixar a razão um pouco de lado. Exatamente. Né? Porque a visão distorcida te faz errar. Por isso que Jesus operou um milagre. Então nós, como povo de Deus, nós temos que orar, inclusive para saber em quem votar. Que conceito, que visão nós temos do candidato em quem vamos votar? Eu não vou falar o nome de ninguém aqui. Mas a palavra nos ensina que a árvore se conhece pelos frutos. Aquilo ali foi forte que tu falou. A árvore se conhece pelos frutos. Então, se você não se inteirar, muita gente se faz assim, eu não gosto de política, quero ficar alheio à política. Como é que você vai votar certo? E aí quando as coisas não vão bem no nosso município, no nosso estado, nossa nação, a gente acha ruim. O povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Oséias fala, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento de Deus e por falta de conhecimento de uma leitura do mundo em que ele vive. Verdade. Então veja bem, política, ela influencia todos nós, nosso dia a dia. Aí o que isso tem a ver com o texto de hoje? Se nós não tivermos uma visão clara do candidato em que nós pensamos em votar, ou do outro, né, da direita, da esquerda ou do centro, nós temos que ter informação. A gente não precisa ser político, mas a política não nos influencia. Mas nós temos que ter conhecimento, orar para que temos uma visão perfeita, uma visão clara e compreensão de acordo com as escrituras, do testemunho de vida, dos frutos da vida dessa pessoa, porque a árvore se conhece, não porque ela fala, até porque a árvore não fala. A árvore você conhece pelos frutos. Né? Não adianta eu dizer que eu sou bom, o que vai dizer que eu sou bom e testificar é a minha vida, o meu procedimento, as minhas ações, nosso dia a dia. O nosso dia a dia, a nossa história. Quais são os frutos da vida de alguém? Aí você pode dizer quem é esse alguém. Então, baseado nos frutos, ou seja, de uma visão clara, peça para Deus te dar clareza. Né? E você vai tomar a decisão, inclusive, em quem você vai votar. E assim, todas as nossas decisões no nosso dia a dia, né? Por isso a gente tem que orar, Senhor, me dá uma visão clara. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me traz compreensão das Escrituras. Senhor, como diz Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tenha percepção, segundo a luz do Evangelho, de quem ele é, de quem nós somos. Né? Uma visão clara de quem as pessoas são, pelos seus frutos, para que nós possamos não somente votar certo, mas para que nós possamos tomar decisões sábias e frutíferas na nossa família, no nosso trabalho e na nossa vida. Até porque não adianta eu vou dizer assim, como é que eu vou chegar e vou dizer assim, eu não vou votar em ninguém esse ano. Pô, eu estando na igreja falando de Jesus, né, dizendo que ama a Deus e estudando a palavra, e a palavra diz que eu devo orar e honrar as autoridades, eu tenho que orar. Então, Deus manda nós fazer isso aí. Como é que eu vou fugir disso? Então, eu já não estou tendo um conhecimento do que Deus está me ensinando. Exatamente, honrar as autoridades. Independente, tipo, se tu vai votar no A e ganhou o B, tu vai orar para que o B seja bênção. Exatamente. Independente de quem venha. Mas é importante, queridos, que nós tenhamos conhecimento. Te inteira sobre plano de governo. Não somente o plano de governo que o candidato está propondo, porque às vezes ele propõe uma coisa para o futuro, mas tu vai olhar o histórico dele, é bem diferente. Porque muitas vezes é promessa de campanha. É interessante. Então, te inteira. Estou pensando em votar 2, 3 vereadores, estou em dúvida. Vê o que eles fizeram, vê qual é o ideal de vida deles, qual é a ideologia de vida deles, vê qual a confissão de fé deles, vê o que eles apoiam, o que eles não apoiam, né? Quais têm sido os frutos dessa pessoa. Isso para prefeito, para governador, para tudo. Não pense você que a pessoa ela é comprometida com o que ela fala. O que vai falar mais a respeito dela não é o que ela diz, mas o que ela faz. A vida
fala muito mais do que propriamente as palavras, né? Então nós queremos orar nesta manhã, pedindo uma visão clara de mundo, uma visão clara e uma percepção de vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos esta manhã, te somos gratos, Amém. Deus, pela tua bondade, o teu carinho. Oramos a ti, Senhor, e pedimos a ti, nos dá visão clara, Amém. nos dá visão perfeita. Não nos permita sair da tua presença sem uma percepção de mundo, uma visão clara. Nós pedimos a ti, Senhor, guia cada passo, cada direção a ser tomada. Amém. Oramos por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã. Oramos por este período eleitoral também. Amém, Jesus. Oramos por cada cidade, cada município, Senhor, pelo legislativo, executivo, Senhor, que será empossado logo Amém, após as Jesus. eleições no próximo Concordamos. ano. Amém, Pedimos a ti, Deus, guarda o rebanho, guarda o teu Nome de povo, Jesus. abençoa cada cidade, Nome cada de município, Jesus. Pai, em nome de Nome de Jesus. Jesus. E abençoa também, Senhor, suprindo as necessidades, Senhor, de ordem física e Amém, espiritual. Senhor, em nome Traz de uma Jesus. visão clara, mas também te pedimos, Senhor, cura os enfermos. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Liberta os cativos, remove, Senhor, a Nome de venda, Jesus. Senhor, o bloqueio na mente de cada um, Senhor, Amém, em o nome de Nome de Jesus. Jesus. Sabemos, Pai, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, que o inimigo, Senhor, cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam. E nós oramos, Senhor, para que haja uma Amém, visão em perfeita. nome de Jesus. Nós oramos para que haja o teu milagre. Nome Nós de abençoamos o teu povo. Amém, Pai, em Abençoa, nome de toca, Jesus. Deus, com teu poder. Nome de Em Jesus. nome Oh, de Deus, Jesus. toca com Que o teu poder. nome seja glorificado. Aleluia. Nome de Muito Jesus. obrigado, Paizinho querido. Sim, Pai, Em nome obrigado. de Cristo oramos. Amém. Chamamos. Amém. Chamamos. E amém. Amém, Jesus. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. 8 horas e 59 minutos. O pessoal está participando, o pessoal ligado conosco. Vamos ver quem é que está com a gente aqui, André. Vamos ver aqui. A Vive, a Vera Regina Maciel, já saudei antes. Quem mais aqui? A Salete Cardoso Nascimento. Paz do Senhor, semana abençoada para todos nós em nome de Jesus. Legal, Salete. A Maribel também, João Luiz também. Abraço, João Luiz, já tinha falado aqui. A Daniele Guedes lá do Parque Florido. A Tamires Braga assistindo também. A filhada, Deus te abençoe. Ela e o Jonathan. A Cláudia Antunes, amém, pastor. O Gilson Rangel, bom dia. Paz de Cristo a todos, amém. Gilson, Deus te abençoe, Rangel. O Amador também está com a gente. Um abraço, Amador. Quem mais aqui? Pastor, não ouvi a passagem na Bíblia. Ela tinha perguntado, ok? Já foi lido. O Adroaldo também, pastor Adroaldo, um abraço. A Noeli, Deus te abençoe, Noeli. O Amador, bom dia, Deus abençoe, um abraço, pastor e André. Como é bom servir a Deus, sou grato pela vida de vocês. É de todos a família da fé, amém, legal. A Noeli bota aqui, bom dia, queridos. A Inês Santana assistindo, a Júlia Natalina também, bom dia, gratidão, é um passo de fé constante, legal. Abraço, Júlia, Deus te abençoe. A Júlia que teve a sua filha que recebeu um rim novo, né, que legal. A Cláudia Antunes bota, já recebi muitas bênçãos do Senhor, legal. Tatiane Jung também, glória a Deus. A Elizabeth também conosco. Luiz também já está com a gente assistindo. O Beto assistindo. A Vive também está conosco. Pedimos oração por Aridane, está internada com estado grave. Que Deus abençoe ela em nome de Jesus. Amém. A Júlia bota aqui, impossível não falar 1 milhão de vezes da cura da minha filha e todos os milagres que Deus vem fazendo na minha família. E a Vitória tem tido sede da palavra, louvando a Deus. Olha, a Vitória foi a menina que recebeu o rim novo. Isso aqui foi muito forte, que marcou a vida do meu filho também. Nós estávamos em casa, né? Mandei a mensagem pelo WhatsApp para a Júlia e Deus operou um milagre. Pelo WhatsApp. Foi pelo WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp. Estava na sala de casa, né? Eu e meu filho conversando sobre a palavra, a gente estava batendo um papo assim sobre as coisas de Deus. E quando entrou a mensagem da Júlia Natalina aqui, né? Dizendo a situação da filha dela. E eu disse pro Daniel, vamos orar agora, Daniel. Ele disse, mas como assim, pai, orar? Orar como? Orar pelo WhatsApp, vou mandar um áudio para ela agora. Pelo WhatsApp dele? Sim, pelo WhatsApp. Nós mandamos a mensagem, Senhor, dá um rim novo, abençoa ela. E no dia seguinte veio a resposta e eu mostrei para ele e ficou arrepiado. Forte. Foi muito forte. E a Vitória veio me perguntar ontem, sabe o que ela veio me perguntar? Que a mãe dela não sabia. Pastor, o que é essas línguas que vocês falam? Oh. Olha só. O que é que o senhor estava... Aquelas que às vezes o senhor fala e a gente não entende. Aí eu disse para ela, procura em 1 Coríntios 14. Em diante, onde fala, quem fala em línguas estranhas, fala mistério. Não fala homens, mas...
Então, ela já curiosa sobre o dom de línguas. Então, é muito forte isso. Júlia, beijão pra tua família, viu? Tem um carinho por vocês, Julinho. Os filhos queridos que tu tem. Família muito abençoada. O João Carlos também tá com a gente. O João Cabreira, Deus te abençoe. A Bruna Matos aqui com a gente. O Christian Nog, pastor Christian, Deus te abençoe. Christian Nog. A Renato Luzana com a gente. A Albertina também tá com a gente. Quem mais? De Brasília, Albertina. A Albertina de Brasília assistindo, né? Deus te abençoe, Albertina. Quem mais aqui? A Irene Nog, que é minha sogra. Deus abençoe, minha sogra. Deus te abençoe, um beijão. Quem mais aqui? A Kátia, Giovana, Nayumi, Paz Pastor. Meu Deus, tinha bastante gente hoje, hein? Terem Prestes. Quem mais aqui? A Vera. Que aula, pastor. Eu sempre agradeço a Deus pelas palavras abençoadas. Me sinto feliz, irmã. Me sinto envaidecido, mas assim, com toda humildade, né? De Deus conosco. Cristiano Oliveira. Manda aqui, olha aqui, ó. Paz, André. Deus abençoe. Ótima semana. Que legal, olha aqui. Meu Deus, gente, eu vou ter que parar de ler, senão o nosso horário já passou das 9 horas da manhã, né? Pessoal ligado com a gente. Pessoal, a gente fica feliz. É sempre uma responsabilidade, né? Por mais que pareça que a gente está habituado a estar aqui, né? A gente tem uma certa liberdade e talvez até a gente é descontraído na hora de falar, mas é uma responsabilidade, com temor, que a gente que tá aqui, né? com temor que a gente está aqui, porque a palavra de Deus envolve a vida de vocês. Vamos ficando aí de nós não falar dele, né? de nós não falar da palavra de Deus. André, um abraço. 9 horas e 4 minutos. Um abraço, pastor, que bom estar aqui contigo. Bruna, um abraço também. E a todas essas famílias, pessoas que nos assistiram, que na verdade eles fazem o programa junto contigo, né, pastor? Exatamente. Sem vocês o programa não existe. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até amanhã às 8 horas da manhã. Forte abraço, carinho. Deus abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande